Tô entrando aqui então, estou fazendo a live aqui para o pessoal ver também, fazendo uma análise aqui de campanha com uma aluna e já tive 2 insights que eu achei importante passar e trazer aqui, que é o primeiro, antes de começar qualquer tipo de campanha no Google Ads, antes de pensar em anúncio, né, quando você está aí pensando em criar alguma coisa, a primeira coisa que você precisa criar é uma lista de palavra-chave negativa. Depois que você tiver isso criado, você vai e cria a sua campanha. Por quê? Se a gente não cria uma lista de palavras negativas, quando a pessoa começa a fazer as pesquisas ali no Google, acaba entrando pessoas que não estão interessadas, que vão clicar no anúncio e vão sair. Então, numa campanha do Google, nós pagamos por clique. Então, quando essa pessoa que está ali pesquisando, né, entra no Google, no buscador e clica, o que acontece? Ela vai gerar ali um gasto para quem está fazendo a campanha. Então, nós temos que evitar ao máximo cliques desnecessários e isso acontece quando a gente faz esse filtro usando as palavras negativas. Outra coisa importante também para pensar, sempre que fez uma campanha, começou a rodar, gerou um clique, a gente tem que ir lá nesse dia, ir lá e observar em que foi gerado, em qual palavra, em qual termo que foi gerado esse clique, para ver se é uma palavra que é boa, a gente vai continuar investindo, ou se é uma palavra que a gente precisa negativar, tá? Então fica aí, vou dar mais algumas dicas aqui, agora eu vou começar a analisar a campanha mesmo. Vamos lá. Foi, eu vou pedir para mexer na sua tela, tá? Então aqui, a primeira coisa, é a primeira campanha que você faz? Tá. Deixa eu fechar isso aqui que abriu sem ser chamado isso aqui. Agora eu vou pedir só pra mexer, tá? Entendi. Clica lá embaixo onde ficam os ícones no computador, para em cima do ícone do Zoom que você deve ver a minha tela e a sua. Aí clica nessa tela. Aí você vai clicar nessa tela em que nós duas aparecemos. Eu vou descompartilhar, você compartilha de novo, tá? Isso. Então, tá, tenta compartilhar aqui. Quem tá chegando, me conta aqui de onde que você tá vendo a campanha, já fez anúncio no Google, não fez? Se já fez, fica aqui que hoje você vai ter vários insights, eu tenho certeza disso. Tá vendo agora? Tá, vou pedir para compartilhar, para mexer na tela de novo, tá? Pronto, então aqui eu tô vendo a sua campanha. A primeira coisa que a gente faz aqui é ajustar a data, né? Você falou que ela começou a rodar no dia 16 de junho a dia 20. Então a primeira coisa que nós fazemos... Então a primeira coisa... Oi? Ah, tá. Conseguiu? Tá, então agora eu vou selecionar aqui de novo. Deixa só que eu mexo, senão a gente vai junto. Deixa eu soltar o mouse aí um pouquinho. Isso. Então, tô conseguindo. Você tá vendo? Tá. Então a primeira coisa aqui para analisar uma campanha é colocar essa campanha na data certa, né? E todas essas informações aqui, elas são... Vai anotando aquilo que é muito importante, porque são assim, o básico que muitas pessoas não fazem, e aí é quando tem problema, que não sabe analisar a campanha. Então, primeira coisa, vamos de novo aqui, porque não pegou a data. Vamos aqui do dia 16 até o dia 20. Aplicar.
Pronto. Alteramos a data. Então, nesse período, a sua campanha teve 68 cliques. Ou seja, ela tá rodando, né? Teve um volume bom de cliques, mas a gente tem que ver a qualidade desses cliques agora. Para ver a qualidade desses cliques, o CPC ficou num custo muito baixo, tá? O CPC ficou, que é o custo médio que você está pagando por cada contato, então o seu CPC ficou baixo, que é bom. Ficou menos de R$1, isso é raríssimo, raríssimo. Mas agora a gente tem que ver o que está trazendo essas pessoas aqui do seu anúncio. Para isso a gente vem aqui em sites e relatórios. Nós vamos abrir aqui termos de pesquisa. E aí vão aparecer todos os termos, tá? Tudo que as pessoas digitaram no Google e apareceu o seu anúncio. Então, as pessoas estão vindo por essas palavras aqui. E aqui também, ó, mostra o termo da pesquisa que foi realizada no Google. Mostra também a quantidade de cliques que cada palavra aqui trouxe e a quantidade de impressões e o CTR, que é a qualidade da sua página. Do seu anúncio, perdão, que é quando a pessoa está fazendo uma pesquisa, viu o seu anúncio, fez sentido para ela, ela foi lá e clicou. Mas lembrando que esse faz sentido aqui, faz sentido com o termo de pesquisa, não necessariamente com a página, então é só o primeiro passo, tá? Vamos imaginar que ela clicou alguma coisa que tenha lá no seu anúncio, ela viu que tem no anúncio, ela, deixa eu clicar aqui, então tem clique que pode ser bom, mas tem clique que pode ser ruim. Então vamos entender aqui, ó. E aqui, colocou. Então, ó, aqui, ó, a primeira palavra que vem, o primeiro termo, tratamento psiquiátrico para depressão. E isso aqui, ó, gerou 27 cliques, metade dos cliques foram para esse termo. Então, quando a gente faz isso aqui, o que acontece? A gente está dando dinheiro para o Google. Isso é o que acontece quando a gente não tem essa lista de palavra negativa. Porque quando a gente cria a lista de palavra negativa, o Google vai filtrar. Então, se alguém digitar, por exemplo, psiquiátrico e você negativou, não mostra para quem digitou psiquiátrico. Se você negativa, por exemplo, o termo tratamento, até mesmo depressão, ele não vai mostrar o anúncio para as pesquisas que tenham esse termo. Por isso que é tão importante a lista de palavra negativa. E aqui a gente já vai... você não tem a lista ainda, tá? Mas já vou te mostrar aqui o caminho, se você quiser ir anotando como é que faz, para você negativar depois. Então aqui, ó, selecionei essa palavra. Aqui tem, ó, fica azul, adicionar como palavra negativa. E aí você vai colocar em lista de palavra negativa. Só que agora você não tem essa lista. Aliás, tem. Tem. Aqui, ó. Palavras negativas para atendimento online. Nós fizemos juntas? Não, é só essa aqui. Entendi. Então, aqui já tem a lista criada. Quando a gente cria uma lista, essa lista aqui com as palavras, essas palavras negativas, elas precisam obrigatoriamente ficar no nível de campanha e não de grupo de anúncio. Tá? No grupo de anúncio não vai filtrar. Então, tem algumas pessoas que vão lá, colocam a campanha. E negativa, por exemplo, grátis, gratuito, social, né? Que são palavras que têm preço, essa coisa associada mais ao baratinho. E aí, o que acontece? Essas palavras, quando elas estão no grupo de anúncio, você vai continuar tendo que fazer... vai colocando ela de novo, negativando ela de novo, e ela vai continuar aparecendo. Então, palavra negativa sempre vai ser aqui no nível da campanha, tá? E não no grupo de anúncio. Então, aqui, ó, ele dá a opção de colocar grupo de anúncio, campanha e a lista. Como já tem uma lista, a gente agora tá aperfeiçoando essa lista. Então, por isso, nós vamos colocar aqui, ó, em palavras negativas na sua lista, tá? E aqui, outra coisa importante. Essa palavra-chave, ela tá vindo com colchete, que é correspondência exata.
tá? Então, aqui nós precisamos colocar a correspondência exata, tá? Então, vai ter sempre esse colchete aqui pra gente negativar. Ó, quem entrou aqui, eu tô fazendo uma live, né? Quem entrou aqui foi a Marli. Oi, Marli, beijo. Tá? Então, aqui, o que você precisa agora é ver a qualidade dessa lista e se ela tá já em correspondência exata. A gente tem que ver, porque se tem uma lista e não filtrou, a gente tem que ver por que não foi filtrado. Se essas palavras não estão ou se estão com uma correspondência de outro jeito, né? Que não vai filtrar. Então, eu venho aqui, ó, em ferramentas. Aí aqui nós temos a biblioteca compartilhada. Você quer que eu grave para você ver depois? Tá, se quiser eu gravo para você olhar. Eu te mando depois o link, você olha. Já tá suficiente, tá, joia? Então, ó, isso. Isso, perfeito. Isso aqui é para você visualizar as palavras que geraram um clique. Ó, outra coisa importante, sempre que aqui nós temos esse menu lateral aqui esquerdo, e dependendo do que a gente para o mouse, né, ele vai mostrando ali as opções do menu. Então, sempre que você quiser ver as informações, você para o mouse aqui, ó, campanhas, clica e vem em visão geral. É interessante a gente ter sempre um ponto de partida, tipo, eu sei voltar aqui, daqui eu sei começar a fazer as outras coisas. Porque pode ser onde que fica, então assim, sempre vem aqui em visão geral, que você sabe que você vai dentro de campanha. E aqui dentro de campanha, tem visão geral, recomendações, insights e relatórios. E aqui embaixo, termos de pesquisa. Aqui. Então, aqui você vai ver se teve palavras que são legais, né? E vai negativar aquelas palavras que não tem a ver com o seu serviço. Posso avançar? Tá, então aqui pra gente ver a sua lista de palavra negativa, né? Ver o que aconteceu, se ela tá certa, se não tá, o que trouxe esse público pra cá. A gente vem aqui em ferramentas, nesse menu lateral também. Biblioteca compartilhada. Eu vou esperar você anotar. Nossa. Eu não dou conta, não. Ó, lista de exclusão. E aqui, ó, na sua lista tem 93 palavras, certo? Agora a gente tem que ver que palavras são essas, ver a qualidade dessas palavras. Então a gente vai abrir aqui, clicar em cima do nome da lista e vamos abrir aqui a lista. Então, ó, essas palavras, elas estão em correspondência ampla. Então você vai ter que vir aqui uma a uma e colocar em correspondência exata. Correspondência exata. Hã? Não. Tô vendo, não. Só que eu não tô conseguindo clicar em correspondência exata. Clica aí, vamos ver o que acontece. Tá, então aí você vai... Isso. Aí você precisa... Deixa eu ver se dá pra fazer isso. Eu vou ver se dá pra fazer isso em série, tá? Clicando aqui e selecionando todas. Vamos ver se dá certo. Senão vai ter que ir de uma a uma mesmo. Não dá, só dá pra remover. Tá? Mas não é o que a gente quer.
Uhum. Sim. Uhum. Perfeito. Perfeito. Tá, aqui eu vou dar algumas dicas dessas palavras negativas, tá? Para você filtrar nas próximas, quando você for adicionar, quando você for colocar e tal. Sempre a gente consegue editar. Ainda que daquele termos de pesquisa, a gente sempre consegue editar essas palavras para colocar em correspondência ampla e para mudar, às vezes, tirar um termo, tirar alguma coisa dessa lista. Então aqui, ó, R$ 30, ok, né? Não faz sentido. A mil, que é convênio, psicóloga famosa. Aqui tem essa palavra, por exemplo, apresentação. Aqui nós poderíamos deixar, por exemplo, só a palavra apresentação. Porque eu não sei se esse próximo termo, se ele pode ser linkado com alguma palavra-chave que você colocou. Né? Então aqui, ó. Tá. Isso. Assim. Isso. E aqui, inclusive, apresentação, palestra, evento, né? Então são palavras também que a gente já pode adicionar, que a gente sabe que não são palavras interessantes. Então aqui, ó, peguei essa palavra e coloquei ela só o termo que eu quero. Então eu editei essa palavra. Então a lista de palavra negativa é uma coisa que a gente tem assim, ter muito carinho, cuidado, é como se fosse um jardim. A gente tem que ir lá e tá sempre fazendo essa manutenção. Aqui também, ó, que tá esse termo, a gente pode tirar psicóloga daqui. Tá? E aí você vai fazer essa limpeza aqui. Então eu vou tirar, cliquei errado, vamos ver aqui. Então a gente vai tirar aqui e já vai colocar também, aproveitando que já tá editando, colchete. Pronto. Pode falar. Uhum. Por exemplo, se coloca numa correspondência ampla, aí a pessoa digitou lá grátis, aí pode ver free, gratuito, livre, entendeu? Várias palavras associadas, então coisas que remetem a isso, mas que pode ser totalmente fora do que... Normalmente é totalmente fora do que a gente precisa. Do jeito que tá. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo que eu tô usando ele bastante nas mentorias que eu tô fazendo individual mesmo. Imagina aí, vai ter um show no estádio, tá? E as pessoas estão indo para esse show. O show vai atrasar e aí eles estão preocupados com as pessoas que estão com sede, ficar lá sem água há muito tempo. Certo? Então, eles precisam dar água para as pessoas que estão esperando há muito tempo já, que chegaram mais cedo, e para as pessoas que estão com sede. Se eles falam assim, eu quero dar água, o pessoal tem que beber água, e libera para todo mundo do estádio, vai pegar gente que chegou agora, vai pegar gente que não tá com sede, que trouxe a própria água, que, enfim, vai pegar pessoas ali que não tinha necessidade de gastar esse recurso. Correspondência de frase, né? De frase, o que é? A gente vai acertar um pouco mais, só que ainda assim vamos deixar ainda um pouco livre. A gente vai direcionar mais, só que ainda não é uma coisa que vem limpa, né? Uma pesquisa mais exata mesmo. É como se pegasse assim, não, eu quero pegar essas pessoas então do estádio
e eu quero dar água para todo mundo que está com sede. Aí, vai lá, já filtrou, entende? Já fez um filtro. Agora vamos distribuir água para todo mundo que está com sede. Só que ainda pode gastar muito recurso desnecessário. Porque nem todo mundo chegou, já tem mais de 5 horas, por exemplo, que eu quero um público ali específico. Então eu tenho que fazer o quê? A terceira, que é a correspondência exata. Somente para quem chegou aqui mais de 5 horas e tá com sede. Aí já é exato. Então eu quero só aquele grupo ali do estádio inteiro, aquele grupo específico. Então, assim, eu gosto de usar esse exemplo pra gente conseguir meio que visualizar mesmo. Então, ó, atendimento gratuito, eu vou colocar sempre que tiver a palavra gratuito, e eu vi que você colocou lá embaixo, então aqui não precisaria negativar nenhuma dessas palavras, porque gratuito você já negativou lá embaixo, e atendimento é uma palavra que tem a ver, que a pessoa pode usar. Por exemplo, atendimento psicólogo online. Atendimento psicólogo online. Entende? Então não é uma palavra boa aqui pra gente negativar, porque a gente não... Assim, é uma forma que a pessoa pode ter de negativar. Mas se aparece esse termo exato, não é pra essa pessoa, ele entende? Então essa palavra aqui, a gente só pode colocar se ela estiver negativada de forma exata, pra pegar esse termo aqui. Se a pessoa digitar isso. Se digitou isso, os outros não vão... não vai aparecer seu anúncio. Pode aparecer outro, mas o seu não. Nesse como correspondência exata, sim. Como ampla, de jeito nenhum, tá? E de frase também não, porque aqui pode colocar até atendimento 0800, call center, sabe? Aí pode, atendimento gratuito. Vamos, se deixa amplo, pode vir qualquer coisa. A gente não tem controle. Tá? E aqui, então, você vai depois corrigir aqui essa lista. Tá? Olhar... Isso, todos. Tá? Então aqui, por exemplo, tem a palavra psicólogo. Não precisa deixar psicólogo aqui, vai deixar só coach. Aqui também, ó, inclusive vai ter alguns termos, mais de 10 palavras, por exemplo, que o Google nem aceita. Então a gente vai ter que limitar mesmo, diminuir o tamanho, fazer essa análise na hora de negativar. Porque ele não aceita palavras com mais de 10 termos. A palavra negativa com mais de 10 termos ali, ele também não aceita. Isso. Esse aqui já tem a cara mesmo de uma pesquisa que veio lá do Google, né? Assim, a gente consegue até ver o que vem e o que a gente colocou. Aqui também deve ser de pesquisa. Então aqui você depois faz essa varredura, tá? Também como objetivo, já para dessa mentoria. Agora eu quero ver suas palavras negativas. Aliás, perdão, sua palavra-chave. Então eu venho aqui. Você colocou qual região? Tá. E aí a gente vai mudar somente para a sua região. Tá? Que tem interesse na região. Ou que passaram pela região, ou que estão pesquisando a região. Então tem como colocar essas duas opções ali em locais. Aliás, essa é a melhor forma de colocar mesmo. Eu tinha deixado... Sim. Inclusive, eu tive uma pessoa que me procurou porque ela é servidora pública de outro estado
E ela queria alguém que conhecesse sobre o serviço público, a demanda dela era sobre o trabalho. E ela fez uma pesquisa exatamente, psicóloga em Brasília. E aí eu apareci lá pra ela, né? Acho que foi até no orgânico, não foi nem no anúncio. Então, só por região de interesse, ou se a pessoa estiver aqui, porque pode ser o local da pessoa ou a região de interesse da pessoa. Eu posso, por exemplo, imagina que eu tenho um parente em Goiânia. E aí essa pessoa fala, me ajuda a achar um psicólogo? Então eu posso estar daqui, Brasília, procurando psicólogo em Goiânia. Se eu faço essa delimitação só para o local, já não pegaria essa pesquisa. E isso é comum, pessoas de outro estado fazerem pesquisas para alguém da família, isso é muito comum. Então aqui eu quero ver quais foram as palavras-chave que você colocou. Então aqui eu venho em palavra-chave de pesquisa. Aqui, ó, tá vendo que não aparecem as palavras? Aqui não aparece. Por quê? Porque tem um filtro. Por isso que elas não estão aparecendo. Então, o que que a gente precisa? Clicar aqui no... e limpar filtro. Limpar. Porque aí vão aparecer. Então, olha só, uma palavra-chave que tá aqui é o tratamento psicológico. Você viu que tá entre aspas. Aí dá pra entender por que que veio o tratamento psiquiátrico. Aí, essa é a análise de campanha. Essa é a análise mesmo de campanha. Que é quando a gente começa a associar. Porque a campanha, ela tem que ter coerência com o anúncio, coerência com o seu site. A pessoa vai ver o anúncio, então ela tem que se interessar pelo anúncio, entrar no seu site, tem que ter coerência. E para ela fazer esse caminho, ela primeiro vai fazer uma pesquisa. E a pesquisa tem que ser exatamente aquilo que você está colocando como palavra-chave. Matou a dúvida. Alguma dúvida até aqui? Ficou alguma outra dúvida? Que é como se fosse lá no estádio, falar só assim, eu quero toda pessoa que tá com sede. Aí vai lá e pega todo mundo que tá com sede. Independente se chegou na hora, se não chegou, se tem tempo, se não tem. Então a gente gasta dinheiro, às vezes, no Google Ads de forma ruim, né? Digamos assim. Perde dinheiro, porque o Google ele gasta mesmo dinheiro. A gente às vezes perde dinheiro no Google porque a gente não tá selecionando as palavras-chave de uma forma mais específica e colocando ela na correspondência exata. E a gente não tá negativando, às vezes, as palavras e alimentando essa lista constantemente. Tava trazendo a pessoa desqualificada, a lead desqualificada, né? Então a gente tem que olhar, observar isso. Então aqui tem um termo, né? Consulta, terapia. Ó, esse termo aqui, ele é muito amplo, né? E aí você coloca ainda esse termo aqui, que já é amplo, para o Brasil, você está concorrendo com as grandes plataformas de atendimento online, com Doutoralha, com Vitude, com Zenclub, com PsyMeet, com, sei lá, mas tem mais, Get Ninjas, não tem, com todas essas plataformas que são grandes. Então, esse termo aqui, normalmente ele faz o custo do clique ficar mais caro. Então, aqui a gente vai pausar. Uma outra coisa, que tem a palavra psicólogo. Esse atendimento aqui psicológico também. O que acontece? A sua campanha foi voltada muito para atendimento online
com essas palavras, certo? Só que a gente vai usar uma outra estratégia. A gente vai ser mais específico. Mais específico aqui. Então, o que a gente vai deixar? Esse termo, esse aqui a gente tira, tá? Vai pausar. Porque ele é amplo também, tá? Todas as correspondências de frase vão ser pausadas. Muito amplo. Muito amplo. Tá? Então, aqui a gente tem que investir naquela... Quanto mais específica a palavra-chave e alinhado com os termos de pesquisa, maior a conversão. Agora, vou pegar esse dia que você falou que gerou um clique, foi dia 16, né? Que aí eu quero ver que palavra, vou ver se a gente consegue identificar qual foi a palavra que gerou esse clique. Pra gente ver se é uma palavra boa ou se a gente tem que tomar alguma providência. Então, eu volto aqui em visão geral. Volto aqui na data. Eu vou mudar para o dia 16 somente, 16 de junho. Clico em aplicar para selecionar a data. Se tiver rápido, você me fala. Tá, aqui eu vou selecionar o grupo de anúncio, que é onde está o seu anúncio. E agora eu quero em termos de pesquisa para ver onde que está sendo o clique. Aqui também, ó, tem um filtro. Então, quando tem o filtro, não aparece. Então, a gente tem que limpar esse filtro aqui, ó. Que agora já tá aparecendo. Então, nesse dia, aqui, você teve cliques. Ó, foram 5 cliques aqui em terapia online e psicologia. E ele entende que terapia online era um termo, né? Então ele considerou como correspondência exata, ou uma variante bem aproximada. Aqui é a mesma coisa. E esse termo aqui, a gente não vai usar ele sozinho nunca. Por quê? Aqui pode ser pessoas que estão procurando vaga de emprego. Aqui pode ser pessoas que estão procurando estágio. Pessoas que estão procurando convênio, pessoas que podem estar digitando qualquer coisa que tenha a palavra psicóloga, por exemplo. Emprego, vagas para psicóloga, por exemplo. Psicóloga escolar. Psicóloga, então a gente evita que ao máximo é termo amplo mesmo, tá? E ele considerou o quê? Correspondência exata. Então qualquer termo que a pessoa digitar psicóloga, psicólogo, vai aparecer e aí a gente ou tem uma lista de palavra negativa assim, pegando todas as possibilidades, o que é impossível, ou a gente faz esse filtro aqui. A principal segmentação de uma campanha é pelas palavras-chave e palavra negativa. Algumas pessoas ficam preocupadas com a renda, com faixa etária, com o local, mas a maior segmentação é acertar a palavra-chave, fazer uma boa lista de palavra negativa, para quanto menos palavra-chave aqui, melhor. Porque a gente imagina que tem 2 cavalos, tá? Uma corrida de cavalo. Tem um que tá lá na frente ganhando e tem um que tá lá atrás devagar. E ganha quem chegar em primeiro lugar. Você vai querer investir seu dinheiro em qual cavalo? No que tá lá na frente, né? Então aqui a gente tem que tirar aquilo que não está trazendo o clique qualificado e deixando só aquilo que a gente quer. Então, quando a gente fala em otimização de campanha, é fazer essa limpeza. Se a gente tiver uma palavra, por exemplo, aqui eu uso uma palavra só e ela sempre me traz resultado. Eu não tenho mais uma lista com várias palavras. Eu já tenho uma lista que é específica. Então, ela é bem diretiva, ela já vai no clique que eu quero, no perfil que eu quero, e aí quando eu faço o anúncio, a pessoa vem. Porque eu alinhei isso aqui.
Aqui não. Aqui você não vai excluir esse termo, você não pode excluir. Porque ele vai fazer parte da correspondência exata. Por exemplo, vamos imaginar que uma palavra-chave é psicóloga Brasília. Dá esse exemplo. Se é o negativo psicóloga, não vai aparecer psicóloga Brasília, porque eu negativei. Foi essa a pergunta? Isso. Não, porque aqui nessa lista, as palavras que são boas, elas vão ficar. Então é só deixar, porque ele vai entender que é uma palavra que não tem que fazer nada, que é uma palavra boa. Tá? Tá, eu vou voltar de novo aqui nas palavras-chave, porque eu quero olhar mais um pouco aqui o que você fez. Você chegou a fazer as pesquisas? Para ver se tinha volume, tendência. Tá, você vai... Vou te mostrar uma coisa aqui, tá? Vou abrir aqui uma guia. Você está fazendo a pesquisa de onde você atende, correto? Tá, então aqui, ó, eu vou colocar... Olha só, o termo que aparece aí pertinho de você. Você vai ter que investir nesse termo aqui, porque ele é mais específico. E colocar como local esse lugar aqui também. Você vai concentrar nisso. Então, como que as pessoas estão pesquisando aí? É assim que a pessoa digita no Google, não é? Essa linha que a gente faz é isso, você está digitando isso. Então, você vai usar esse termo, masculino e feminino. Ó, tem com acento e sem acento, tá vendo aqui as pesquisas? E eu investiria só nessas palavras, só. Mesmo sendo online. Porque assim, as pessoas, elas tendem a procurar ou na região ou pelo termo. Então, ainda que tenha uma pessoa aí procurando o termo online, né, na sua região, pode ser que pegue porque está na região procurando. Então, a pessoa pode estar aí, por exemplo, em Taguatinga, digitando psicóloga online. Então, esse termo a gente não negativa o online, porque você faz atendimento online. E quando a pessoa liga, né, essa é uma dúvida também bem comum, você vai oferecer o seu serviço do jeito que ele é. Falar que você está fazendo atendimento online e tá tudo bem. Você fala que o seu atendimento ele é online. Não tem que separar, não tem que... Vou te dar uma dica, tá? Tenha essa opção de reserva. Porque é uma coisa que eu tenho falado e vou falar cada vez mais, é que marketing é comportamento. Então, tem alguns momentos que o atendimento online está mais como tendência, tem hora que o atendimento presencial, né? Então, assim, tem pessoas que querem o híbrido, querem o online e o presencial, tem pacientes que são assim. Por exemplo, quando é um assunto tranquilo, fazem de casa. Quando é uma coisa que não pode ser falada, ou do trabalho, né? Quando é uma coisa que não pode ser falada, aí essa pessoa vai para outro espaço, ou vem para o presencial. Então, eu tenho aqui os dois tipos, as duas modalidades. Então, se tiver, pode fazer, mas não vai viabilizar os seus atendimentos. É só falar assim, tá? O atendimento e explicar como é feito seu atendimento online, tá tudo bem. Tá? Não tem mais essa... As pessoas não estão vendo mais essa distinção.
Uhum. Bom. Uhum. Né, pra ver se tem uma diferença ou outra. E uma outra dica também, que eu tive isso numa outra mentoria também, que eu fiz com uma turma. Acho que tá até gravada essa mentoria. Não sei se foi uma aula geral. Enfim, deixa eu colocar aqui porque eu acho que é importante. Quando você está pensando em sublocar um espaço, né, para fazer esses atendimentos, esse espaço tem que ter a cara de alta renda. E a sua concorrência lá dentro não pode ser desleal. A gente tem que escolher o espaço para não correr o risco, por exemplo, dessa pessoa tá lá fazendo com você, de repente o problema é preço e ela acha que vai para outra. Aí você tá levando o seu cliente para outra pessoa. Até mesmo pro convênio dessa pessoa. Então, é uma pessoa que tem convênio e não tá podendo pagar. Então, quando a gente vai escolher um espaço para sublocação, tem que ser um espaço voltado para o público particular. Ótimo. Ótimo. Uhum. Sim. Tá muito bom mesmo. Mais alguma dúvida? Isso. Fazer aqui um resumo das suas tarefas, tá? Aí se eu tiver esquecido alguma coisa, você me lembra. Você vai fazer a sua alteração aí nas palavras-chave, fazer esse filtro por local. Nas palavras negativas, você precisa colocar a correspondência exata. Isso. Você vai usar 4. Nesse princípio, você vai usar 4. Imagina que a gente tem 4 cavalos, eu não sei qual que vai dar certo. Mas eu não quero gastar o seu dinheiro. Se eu coloco muita palavra, ele vai demorar muito para me dar uma informação exata. Porque o nosso orçamento, ele começa pequeno. Sim, é até difícil para ele diluir isso. Você colocou, além de muitas, o Brasil também é muito grande, né? Então, assim, a concorrência aqui no Google Ads é por leilão. Então, se tem uma empresa que está pagando, e provavelmente isso aconteceu porque o seu CPC ficou muito baixo, né? Então, a concorrência fica desleal aqui também. Tá? Então, vai usar... Uhum. Na palavra-chave, anúncio, palavra-chave tem que ter as mesmas palavras, senão ele nem roda. Então, o seu site não precisa especificar, ter destaque, se é online, se é presencial. Você pode falar como se fosse natural as duas coisas, não precisa ser um ou outro. Pode ser os dois. Agora, palavra-chave é uma das partes que eu falei mais importantes, que é a segmentação, de quem que você quer. Então, se a gente limita, a gente tá pegando só o pessoal ali, comparando de novo com o estádio, eu só quero dar água para quem tá com sede. Eu tô excluindo todo o resto que não faz sentido para campanha. Mas tem que ter a mesma coisa. Isso. Você pausa, isso, colocar umas 4 que
a gente tá observando como é que tá, você vai fazer essa alteração e pode marcar uma mentoria para a próxima semana. Tá? Aí a gente vai ver como que ela vai performar agora. Inclusive, se você quiser fazer, como essa campanha foi, né, totalmente inteligência diferente, você pode até fazer uma campanha nova para ela já começar limpa, porque essa campanha aqui, ela já tá contaminada. Entende? Porque agora a gente tá mudando a estratégia quase que inteira. Então você pode até começar uma nova campanha, porque a estratégia agora é outra. Então, se a gente não mudar a estratégia, vai continuar gastando até a gente limpar. Então, a gente não precisa passar por isso. Né? Por quê? Porque essa campanha já tem uma inteligência que está totalmente contrária. Não, só vai colocar psicólogo e psicóloga Taguatinga. Só isso. Com e sem acento. Tá? E aí você vai, a campanha ela vai entrar numa fase primeiro de aprendizagem. E aí nessa fase você não vai fazer nenhuma alteração. Saiu dessa fase, aí a única alteração que você pode fazer, se tiver algum termo muito fora, é negativar. Sempre na lista e sempre correspondência exata. É o tempo que ele tem, né? Quanto mais específica a gente começa a campanha, menos tempo a gente demora limpando. Certo? Feedback. Aí eu colocaria o local. Tráfego site local. Tá? Não, a gente não exclui nada, tá? Tá, mas a gente evita excluir, deixa lá, não vai fazer mal, não, fica, né? Pode deixar, não precisa excluir não. Aham. E o objetivo é esse, é a gente tendo esses dados pra gente conseguir otimizar a campanha. Porque quando que a gente consegue essa conversão assim quase que direta, é quando a gente já sabe exatamente, eu vou pôr essa palavra, vou pôr isso no anúncio, a pessoa clicou aqui e agendou. A gente vai chegar o objetivo é chegar nesse nível de campanha. Tá bom? Então, ó, beijo pra você, já agenda a próxima pra daqui uns 7, 10 dias. Melhoras também. Isso. O que você pode fazer é alterar a programação e deixar de segunda a sexta, por exemplo. Pra não consumir no sábado e domingo. Tá bom? Então, beijo. Até a próxima. Tô esperando pra semana que vem se der, tá bom? Tá bom. Tchau. Muito bem, acabei de finalizar aqui uma mentoria individual e vou começar outra agora, já deve ter uma aluna aqui me esperando também. Vou fechar essa live e começo outra pra gente falar um pouquinho mais sobre análise. E é interessante, vou falar isso no outro vídeo.